raros momentos de consenso com o ministro Flávio Dino, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defendeu a determinação do ministro do STF de suspender o pagamento dos chamados penduricalhos. Vamos mais uma vez conversar ao vivo com a Andréa Nelly, que vai trazer mais detalhes para a gente. Nelly, essa declaração de Hugo Motta chamou muita atenção, porque além de concordar com a decisão de Dino, ele também defendeu o reajuste dos servidores do Legislativo, né? Pois é, Cássio, a gente destacou isso na semana passada aqui no Jornal Jovem Pan, em toda a nossa programação, uma decisão aqui da Câmara dos Deputados que permitiu que alguns servidores do Congresso Nacional tivessem, através de benefícios, também verbas indenizatórias, um salário muito maior do que aquele teto constitucional que é limitado pelos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em R$ 46.300. Só que uma semana, então, cerca de uma semana depois dessa decisão, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, elogiou uma medida de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal que limitou a aplicação desses penduricalhos que permitem, então, que alguns vencimentos ultrapassem o teto constitucional. Mas, de forma a não parecer contraditória, então, da parte dele, Hugo Motta destacou que a decisão tomada pela Câmara na semana passada não se aplica a essa decisão de Flávio Dino, porque, nas palavras de Hugo Motta, o reajuste aos servidores aqui do Congresso Nacional seria absorvido pelo próprio orçamento do Legislativo e que, portanto, então não haveria custo extra para os cofres públicos. Chegou à Câmara dos Deputados um projeto que tratava do reajuste dos servidores do Senado Federal e nós aprovamos também no ano passado o reajuste dos servidores do Tribunal de Contas da União. Essas pautas, elas são tratadas com os presidentes de cada poder porque elas estão dentro do orçamento tanto do Senado como do Tribunal de Contas da União. Para não haver uma disparidade nas carreiras, nós seguramos a aprovação desse projeto no final de 2025, trouxemos agora para 2026 e também por justiça, assim como aprovamos o projeto que deu reajuste aos servidores do Judiciário, nós também teríamos aí que tratar do reajuste dos servidores da Câmara. Usamos o mesmo parâmetro que o presidente sancionou o projeto de aumento ao Judiciário, algo em torno de 8%, foi esse o reajuste dado. Essas declarações foram dadas durante um evento do Banco BTG Pactual e Hugo Motta acabou então de certa forma concordando com Flávio Dino, mas ao mesmo tempo defendendo aqui toda aquela aprovação por parte da Câmara dos Deputados e que segue agora para o presidente Lula sancionar ou vetar, com a grande possibilidade de o chefe do Executivo vetar essa medida, esses aumentos, reajustes então a alguns servidores aqui do Congresso Nacional sob a justificativa de aumento de gastos do poder público sem que haja um interesse público generalizado nessa questão, contrariando aí o chefe do Executivo, o chefe aqui da Câmara dos Deputados. Cássius. Ele segue conosco aqui no Jornal Jovem Pan, porque em relação às emendas parlamentares, Hugo Motta e Flávio Dino estão pelo menos aí em lados opostos. Pois é, enquanto houve elogio de um lado por parte então dos chamados penduricalhos, né, Cássius? Por outro lado, nessa mesma ocasião, o Hugo Motta fez críticas a Flávio Dino no sentido de, no ano passado, ter limitado e até mesmo suspendido temporariamente as emendas parlamentares por falta de transparência e rastreabilidade. E aí, Hugo Motta então defendeu a prerrogativa dos congressistas de empenhar, de aplicar essas emendas parlamentares. Motta destacando que não defende nenhum tipo de irregularidade que possa vir a acontecer, mas ele defendeu então esse direito dos congressistas de destinarem uma parte da verba do orçamento público para então questões relacionadas à saúde, educação, que são de estrita escolha dos próprios parlamentares e geralmente destinadas então aos colégios eleitorais, às regiões eleitorais que são representadas por esses parlamentares.
Não defendo aqui o parlamentar que comete mal feito com emenda, desvio com emenda. Eu acho que quem faz isso tem que ser punido, tem que pagar, mas criminalizar o acesso do parlamentar ao orçamento por uma questão ou outra pontual de problema na execução não é justo, até porque esses problemas também existem na execução por parte do Poder Executivo. Por que é que só tem coisa errada no orçamento do Legislativo? Não, isso é criminalizar a política. Enquanto presidente da Câmara, nós não aceitamos isso e nós vamos cada vez mais lutar por transparência, mas que essa prerrogativa parlamentar ela seja respeitada. Nós temos esse direito garantido pela Constituição e vamos seguir defendendo que o parlamento continue acessando as emendas, porque nós sabemos o grande papel social e estruturante que esse orçamento tem para a sociedade brasileira como um todo. E nessa mesma ocasião, o presidente da Câmara, Hugo Motta, também se manifestou sobre eventuais tentativas de aumento de impostos. Ele defendeu que não existe mais espaço para aumento da carga tributária e que, apesar, então, de Legislativo e Executivo estarem em conformidade um com o outro em alguns aspectos, em algumas pautas, concordarem em alguns temas, nesse tema específico do aumento da carga tributária, não existe qualquer tipo de possibilidade de esse assunto prosperar aqui no Congresso Nacional. Cássius. Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Aqui conosco o nosso time de comentarista para destrinchar um pouquinho mais essas declarações de Hugo Motta. Dora Kramer, eu quero começar com você, porque o Hugo Motta, ele deu um recado primeiro concordando com a decisão de Flávio Dino de suspender os chamados penduricalhos, mas depois defendeu o reajuste dos servidores do Poder Legislativo. Você vê essa fala, pelo menos uma falta de consenso, ou pelo menos uma incoerência? Como é que você faz essa leitura dessa declaração pelo presidente da Câmara? É o velho andar na corda bamba, não tem nenhuma novidade. É claro que enquanto os penduricalhos estiverem só na retórica, Hugo Motta vai vai ficar saudando, porque é isso que deve ser feito, né? Assim, a cordialidade e tal, a aparência obriga a isso. Vamos ver na hora do vamos ver. Aliás, já vimos na semana passada a votação simbólica, que equivale a uma votação secreta, porque ela não permite a abertura dos nomes, comandada por ele, uma votação relâmpago. É isso que na prática ele pensa. Quanto às emendas, por favor, né? Ninguém está falando em criminalizar o acesso às emendas, se fala do acesso exagerado ao orçamento por meio das emendas, e também não é uma questão pontual. Ele fala que não criminalizar por causa de um casinho aqui ou ali. Que casinho aqui ou ali? Entendeu? É generalizado o uso indevido, a falta de transparência. Não é verdade que o Congresso preze pela transparência. Se fosse verdade, o ministro Flávio Dino não estaria até hoje, 3 anos, quase 3 anos, 2 anos completos, depois de um acordo, de um compromisso não cumprido do Congresso de corrigir esses abusos, o ministro Flávio Dino não estaria tendo de cobrar essa correção que não foi feita. Ô Denise, já que a Dora tocou no assunto, no aspecto econômico, eu quero te ouvir também, porque essa questão da liberação das emendas são emendas impositivas, ou seja, que o governo tem a obrigação de pagar e de liberar para os parlamentares, e tudo isso foi definido no ano passado para ter aprovação da lei orçamentária anual, ou seja, teve anuência também por parte do governo federal. Fez parte de todo aquele acordo para acelerar exatamente a aprovação do orçamento deste ano, para que nem o Executivo nem o Legislativo perdessem tempo, como aconteceu no ano passado. Então, não dá para comparar, por exemplo, com o que aconteceu em 2025. Em 2025, houve aquele atraso imenso na aprovação do orçamento. Então, durante vários meses, o governo teve que contingenciar todos os gastos, incluindo as emendas parlamentares. Neste ano, teve esse acordo, o governo até vetou uma parte das emendas que ultrapassaria o limite de gastos. Então, esse cronograma tende a ser apertado, e neste início de ano a gente vê que o governo está querendo redirecionar as pautas prioritárias. Colocou a jornada 6x1, aquela questão toda da segurança está ficando num segundo momento, não se discutiu o veto da dosimetria, então tem isso em relação às emendas. Agora, quanto aos reajustes dos servidores do Legislativo, mesmo que haja verba, a grande discussão é a constitucionalidade dos penduricalhos, que elevam os salários, as remunerações acima
acima do teto constitucional. E foi essa revisão que o ministro Flávio Dino, que também está de olho nas emendas, exigiu de todos os poderes. Isso passa pelo judiciário, passa pelo executivo e passa pelo legislativo. Então não basta ter verba, precisa ver a condição de aplicação dessa verba. Então nós vamos ver se isso é legal ou não, se passa ou não e se haverá essa revisão, independentemente de já ter verba destinada. Inclusive, esse acordo foi feito no ano passado para o governo destinar pelo menos ali 65% das emendas até julho, porque é um mês eleitoral. O governo aceitou, então a gente vai ver a cada mês essa liberação aí de bilhões e bilhões aí de emendas parlamentares. Vilela, o Hugo Motta falou, inclusive, uma frase que pelo menos chamou muita atenção. Ele disse que o Brasil precisa colocar o dedo nesta ferida. Só que também precisa colocar pelo menos a mão na consciência em relação aos gastos com os penduricalhos. Pois é, o que não falta são feridas, né, Cássio? Infelizmente, o Brasil tem muitas chagas e que precisa colocar o dedo, precisa buscar uma solução. Quando a gente trata dessa questão dos penduricalhos, de fato, é algo absolutamente repugnante. Quando uma única casta, segmentos muito pequenos, muito ínfimos do funcionalismo público não obedecem àquilo que é um mandamento constitucional, um mandamento claro e evidente, estabelecendo um teto de remuneração para todos os servidores públicos, fundamentado na remuneração de ministro do Supremo, de presidente da República. Nesse sentido, eu vejo que o posicionamento do ministro Flávio Dino, ele vem em boa hora. Na mesma medida que o posicionamento duro que tem sido feito com relação à regularidade do pagamento das emendas também é importante. Resta saber se de fato haverá força política para se seguir até o final e se estabelecer uma moralidade maior, seja na questão envolvendo as emendas, seja na questão envolvendo esses penduricalhos. Ô, Dora, eu quero conversar contigo também sobre um outro aspecto. O próprio Hugo Motta citou a reforma administrativa, que esse aumento dos servidores estava dentro ali do parâmetro da reforma administrativa. A gente sabe que é um assunto também sensível, que tramita ali, ou pelo menos fica em banho-maria dentro do Congresso, porque é uma pressão muito grande por parte do funcionalismo público. Hugo Motta, de certa forma, ele tenta levantar esse assunto da reforma administrativa, pelo menos para ter uma reforma para chamar de sua, ou é um assunto que está enterrado e é difícil de tirar, pelo menos, do papel? Olha, para esse ano está enterrado, né? E quando o Hugo Motta fala de parâmetro, olha, se tivesse qualquer parâmetro da decência e do bom senso, aquela votação da semana passada não teria sido feita daquela maneira. Isso é obra claro que os líderes, os partidos, mas isso é obra, isso é feito com autorização dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, qualquer discurso da decência, dos bons costumes, diante daquilo, são palavras ao vento, entendeu? Não tem absolutamente credibilidade alguma. O relator da reforma tributária, o deputado Pedro Paulo, mesmo diante daquilo, mesmo foi o primeiro a reconhecer que a reforma administrativa, pelo menos nesse ano, ela está completamente inviabilizada. E por resistência de todo lado, direita, esquerda, governo e oposição. Todo mundo aí no bolo, porque ninguém quer corrigir coisa nenhuma nessas distorções do serviço público.